Olá, pessoal. Vamos começar a trabalhar hoje a continuação dos sistemas de programas de políticas públicas, né? A gente viu antes o SUS, vimos o SUAS, e agora nós vamos ver alguns outros sistemas, tá? Na verdade, ao longo da nossa trajetória hoje, vocês vão perceber que nem todos são sistemas assim, estrito senso, rigorosamente, como o SUS e o SUAS. Alguns, como o Sistema Nacional de Cultura, se espelharam bem no SUS e no SUS e fizeram um modelito assim exatamente do mesmo jeito, tá? Outros no momento, estão tentando se transformar em sistemas como o SUS e o SUAS, mas devido à cultura organizacional, questões políticas, a preconceitos, e mesmo assim, a própria trajetória do setor impede um pouco que concretizem essa transformação. Eu vou falar nisso quando chegar nesse sistema. E tem outros três, na verdade, que eu não considero propriamente sistemas, porque falta eles justamente, digamos, os instrumentos de articulação entre o nível federal, estadual e municipal, que caracteriza tão bem o SUS e o SUAS, né? Então, nós vamos olhar isso detalhadamente em cada caso e vamos iniciar, então, com o Sistema Nacional de Cultura. Então, olhando para o nosso primeiro slide, né, nós temos que o Sistema Nacional de Cultura ele tem como foco a promoção, proteção e valorização das expressões culturais brasileiras, buscando garantir o pleno exercício dos direitos culturais. O sistema é uma estrutura organizacional constituída, criada para promover esse desenvolvimento cultural de maneira descentralizada e participativa, integrando as ações do governo federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de incluir a participação da sociedade civil. E aí está o objetivo geral, né, do sistema de garantir os direitos culturais, ampliar o acesso aos bens e serviços culturais, valorizar a diversidade cultural brasileira e fortalecer as políticas culturais como políticas de Estado e não apenas políticas de governo. No nosso próximo slide, a gente vai verificar que existe uma base legal para isso, né? Então, primeiro de tudo, a previsão constitucional, que estabelece nos artigos 215 e 216 a garantia do Estado em sustentação ao acesso aos bens culturais, a proteção e valorização das manifestações culturais e a participação popular na gestão da cultura. Olha, só aí, gente, a gente vê que tem alguma coisa um pouco especial, né, nesse sistema. A Lei 2.343 de 2010 estabeleceu diretrizes para o Plano Nacional de Cultura, incluindo aí metas de promoção da institucionalização e fortalecimento dos sistemas de cultura nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Porque esse é um grande passo a ser dado, tá, gente? Não adianta ficar a coisa concentrada em Brasília, no nível federal. Não adianta. Né? Enquanto ela não passa, né, para o nível, os governos subnacionais, não se constitui aquela dinâmica sistêmica própria do SUS e do SUAS. Então, eles começam por aí. A emenda constitucional 71 alterou lá o artigo 216
para incluir o Sistema Nacional de Cultura no texto constitucional. Olha só, constitucionalizaram a cultura como sistema, né? E, com isso, fortaleceu a gestão compartilhada, o planejamento e a execução das políticas culturais entre os entes federados. O Decreto 7743 regulamenta o procedimento de adesão dos entes federativos ao Sistema Nacional de Cultura, estabelecendo as responsabilidades, as competências dos entes federativos e do Ministério da Cultura na implantação e fortalecimento do sistema. Então, vocês estão percebendo, né, que existe mesmo uma disposição para constituir o sistema, né? Porque a política de cultura já existia, né? A questão era constituir essa política como um sistema. Então, vamos ver no próximo slide que nós temos aí alguns dispositivos legais ainda que fortalecem, né, e atualizam o Sistema Nacional de Cultura. Então, nós temos essa resolução número 1 de 2012, que define as diretrizes para a implantação do sistema, orientando como criar, como funcionar os conselhos de política cultural e os planos de cultura, os sistemas de financiamento à cultura e outros aspectos. Eu vou fazer um comentário aqui para vocês, que é o seguinte: durante bastante tempo, havia, assim, Conselho de Cultura, né? Conselho Estadual ou Conselho Nacional de Cultura. E aí mudou o nome para Conselho Nacional de Política Cultural. Conselho Estadual de Política Cultural. Por quê? Porque os atores da área entenderam que, como conselhos de cultura já existia muito tempo antes e tinha um certo ranço elitista e autoritário. Então, o que eles fizeram? Eles constituíram outras entidades paralelas referidas à política cultural. Por isso que vocês vão ver, alguém me perguntou, qual a diferença de Conselho Nacional de Cultura para Conselho Nacional de Política Cultural? É porque tem o Conselho Nacional de Política Cultural, ele tem uma outra dinâmica, uma outra orientação, que implica a participação, que implica a democratização, etc., que não estavam, assim, digamos, bem afirmados nos anteriores, no simplesmente Conselho Nacional de Cultura, né? Então, por isso que todos eles vocês vão ver tem de política cultural. A Lei 13.018 de 2014 instituiu a Política Nacional de Cultura Viva, com o objetivo de promover ações culturais comunitárias, incentivar a participação social na gestão da cultura, reconhecer e apoiar as iniciativas da sociedade civil que contribuem para a democratização do acesso à cultura e para a diversidade cultural brasileira, que são considerados elementos basilares dentro do Sistema Nacional de Cultura. Ok, vamos para o próximo slide, onde a gente vai observar, então, que tem mais lei, né? A Lei 14.399, de 8 de julho de 2022, institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Ou seja, essa é uma legislação aí já no pós-pandemia, né? Mas do meio para o final da pandemia. E essa legislação, ela foi muito marcada pela percepção do que aconteceu com a área cultural durante a pandemia, porque os eventos culturais não são eventos
individuais, né? São eles que reúnem as pessoas, são manifestações coletivas e tudo. E aí o que aconteceu foi o seguinte: com a pandemia, o setor de cultura ele se dispersou totalmente, não podia fazer espetáculos, os próprios museus não podiam funcionar da maneira como funcionavam antes. Então, o setor de cultura ficou muito marcado pela pandemia, porque os artistas, os trabalhadores da cultura, eles ficaram em situação dificílima, porque imagine, as pessoas vivem do seu trabalho e de repente elas não podem trabalhar, né? Então, teve um outro instrumento legal remetido ao Aldir Blanc, e depois foi aprovada essa lei, foi sancionada em julho de 2022, e é escrita como baseada na parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, parceria dessas entidades federativas com a sociedade civil no setor de cultura, e que tem vários objetivos, entre eles esses dois que eu destaquei para vocês: garantir o financiamento e a manutenção de ações, de espaços de ambientes e de iniciativas artístico-culturais que contribuam para o pleno exercício dos direitos culturais pelos cidadãos brasileiros, dispondo-lhes os meios e insumos necessários para a produção, o registro, a gestão e a difusão cultural de suas práticas, seus saberes, fazeres, modos de vida, bens, produtos e serviços culturais. Olha só, né? Fica muito claro, né, que aí existe uma proteção, né, ao trabalho na cultura, né? E o inciso 4º do mesmo artigo 2, que é o objetivo garantir o financiamento para as ações, os projetos, as políticas e os programas públicos de cultura previstos nos planos de cultura dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Isso aí é o quê? É a afirmação da descentralização, né? Então, avançando para o próximo slide, nós vamos ver, então, sim. Eu vou passar para o próximo slide, já no outro bloco, ok? Então, os princípios do Sistema Nacional de Cultura, claramente manifestos, são esses 12 aí: diversidade das expressões culturais, universalização do acesso, fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados da área, integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas, complementaridade nos papéis dos agentes culturais, transversalidade das políticas culturais, ou seja, gente, tem manifestação cultural em diversas áreas, né? Então, essa é uma abordagem transversal, atravessa todas as áreas. Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil, transparência e compartilhamento das informações, democratização dos processos decisórios com participação e controle social, descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos das ações. Essa palavra, gente, articulada e pactuada, essa expressão articulada e pactuada, ela é essencial, ela é fundamento de um sistema, né? Então, quando não existe articulação e pactuação da gestão dos recursos e das ações, não se consegue ter sistema, não se consegue ter uma abordagem sistêmica, né? Então, por isso que eu chamei a atenção desde o começo para o fato de que alguns sistemas, assim ditos sistemas, não estão, talvez, propriamente amadurecidos como sistemas, porque falta articulação e pactuação da gestão dos recursos e das ações.
E, por fim, ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Então, no nosso próximo slide, nós temos, então, uma descrição do que é o sistema. Então, vejam bem, olha, tem a coordenação, que é o órgão central de gestão da cultura, que é o Ministério, né? O Ministério da Cultura. Tem as instâncias de articulação, pactuação e deliberação. Conselho de Política Cultural, Conferência de Cultura e Comissão Intergestores. Essas comissões intergestores, elas são essenciais, porque aí, normalmente, as comissões intergestores, elas são tripartite, que reúne os gestores do nível federal, estadual e municipal, né? Então, o governo federal, os estados e os municípios. Então, são 3 partes que operam do ponto de vista da gestão do sistema. Combinam todas as ações, eles fazem a pactuação, os acordos necessários, né? E tomam decisões comuns. Tá? Então, tem a comissão intergestores tripartite e tem as comissões intergestores bipartites, que reúnem o quê? Representantes dos gestores dos estados e dos municípios, porque aí é uma conversa já nesse segundo nível, né, do governo, né, nível subnacional. E tem, além dessas instâncias de articulação, pactuação e deliberação, os instrumentos de gestão, quais sejam plano de cultura, que normalmente é formulado aí a partir das recomendações da Conferência de Cultura, por um encaminhamento do Conselho de Política Cultural e no nível federal para os níveis estaduais, né, porque tem conselho nas 3 instâncias, nível estadual e municipal, e, finalmente, as decisões das comissões intergestores. Né? Então, o plano de cultura, ele é formulado, ele tem uma formulação, gente, como diz o SUS, ascendente. Começa na base, tem conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional de cultura, e as conferências dos municípios apresentam suas recomendações para as conferências estaduais, e as conferências estaduais reúnem todas as suas recomendações para discutir na conferência nacional. Né? Da mesma forma, operam os conselhos. Né? Então, os conselhos apresentam questões, demandas, solicitações de esclarecimento, de redesenho, etc., e formulam seus planos, etc., no nível municipal. Daí se reúne no nível federal, no Conselho, estadual, o Conselho Estadual de Cultura, de política cultural, na verdade, né? O nome certo é esse, de política cultural, até chegar no Conselho Nacional de Política Cultural. Então, tem o sistema de financiamento da cultura, o sistema de informações e indicadores culturais, porque isso é essencial para que se divulguem, né, as ações culturais, né, ações da política cultural, e o programa de formação na área cultural, que forma agentes culturais para atuar nas diversas áreas da cultura. E, finalmente, tem os sistemas setoriais de cultura, que são sistemas por exemplo, de patrimônio cultural, sistema de museu, sistema de biblioteca. Então, esses aí são setores dentro da área da cultura, né? Então, essa estrutura, né, do Sistema Nacional de Cultura. No nosso slide seguinte, a gente vai
observar que aí está detalhado, né? O órgão gestor da cultura é a instituição pública responsável pela coordenação do sistema de cultura e pela execução das políticas da área cultural. No nível nacional, é o Ministério da Cultura. No nível estadual, são as secretarias estaduais de cultura. E no nível municipal, são as secretarias municipais de cultura, ou equivalentes, né, gente? Porque o nome pode não ser esse, mas existe com essa finalidade. Acontece que é muito importante a gente saber que no Sistema Nacional de Cultura, a direção é única também, é comando único também, como no SUS e no SUAS, né? Isso é outra coisa que caracteriza os sistemas. Em cada nível existe um comando único, né? Ou seja, não é o Ministério da Cultura que subdivide com outra área, né? Não é a Secretaria Estadual de Cultura, que tem também lá uma outra secretaria que faz umas outras coisas na área da cultura. Não é assim. É comando único, direção única. Né? Por quê? Por causa da necessidade de se saber exatamente quem é responsável pelo cumprimento das respectivas competências. Né? Não pode diluir isso. O Conselho de Política Cultural é uma instância colegiada permanente de caráter consultivo e deliberativo. Olha aí, gente, deliberativo, hein? Criado por lei, integrante da estrutura político-administrativa do Poder Executivo e constituído por membros do poder público, gestores, né, e da sociedade. Então, 50% de representantes da sociedade eleitos democraticamente pelos respectivos segmentos a serem instituídos em todas as instâncias da federação, União, Estado, Município e Distrito Federal. Isso é um outro aspecto, tá, gente? Quando a gente tem um sistema dessa natureza, a tendência é que, no caso dos conselhos, os membros que compõem o conselho sejam pelo menos em uma parte, eleitos democraticamente pelos seus segmentos. Né? Enquanto que, quando não é uma abordagem sistêmica dessa natureza, a característica do conselho é que ele é nomeado, né, e seus membros indicados por uma autoridade, não tem a característica representativa, participativa, tá? Então, isso aí é outro aspecto importante. Seguindo adiante, no nosso próximo slide, a gente vai verificar que um detalhamento do Conselho Nacional de Política Cultural. Né? Ele tem como função principal atuar na formulação de estratégias, no desenvolvimento de políticas públicas de cultura e na promoção do diálogo e da cooperação entre o poder público e a sociedade civil. Ele é composto de representantes do poder público e da sociedade civil e garante uma ampla representação dos diferentes segmentos culturais e regiões do país. A ideia mesmo é que a composição reflita a diversidade cultural brasileira, incluindo representantes das diferentes expressões culturais, áreas de atuação e perspectivas. E o CNPC realiza reuniões periódicas, plenárias e encontros temáticos para discutir as diretrizes para a política cultural do país. E pode formar comissões temáticas ou grupos de trabalho para tratar de temas específicos da cultura, ok? Seguindo adiante, nós temos que as comissões intergestores são instâncias de negociação e operacionalização das ações intergovernamentais. E é operacionalização mesmo, né, gente? É quando se combina, se negocia, se combina. Quem vai fazer o quê? De que maneira vai fazer o quê? Como pode somar esforços? Essas coisas. Né? Então, a comissão tripartite, a CIT, é organizada no plano nacional, tem a participação de representantes dos gestores públicos dos 3 entes da federação.
E as comissões intergestores bipartites são organizadas no plano estadual e têm a participação de representantes dos gestores públicos dos estados e dos municípios. E a Conferência de Cultura é realizada periodicamente entre o poder público e a sociedade, é convocada pelo Poder Executivo, seja ao nível dos municípios, dos estados, do Distrito Federal ou da União, e ela é encarregada de avaliar as políticas culturais, analisar a conjuntura cultural, né, o estado da arte, etc., e propor diretrizes para o plano de cultura. E tem esse detalhe, que quando o Poder Executivo não cumprir sua obrigação de convocar a conferência, a convocação pode ser feita até pelo Poder Legislativo. Seguindo adiante, nós vamos ver outros itens daqui da nossa aula, ok?